Sábado de comércio aberto até mais tarde, as lojas de rua só fecham às 6 horas. Os lojistas tentam faturar mais com a venda para o Dia das Crianças. A previsão divulgada pela Associação Comercial e Industrial de Londrina é de crescimento de 5% em relação ao ano passado. O Dia das Crianças vai ser comemorado na próxima quarta-feira. Presentear os filhos é uma delícia, mas é obrigação dos pais combater o consumismo. É muito bom poder atender aos pedidos dos filhos, comprar o que eles desejam. Mas e quando a gente não pode? A criança é capaz de entender como educar os filhos para aceitar os limites do orçamento familiar? Educação financeira para a criançada é nosso assunto aqui no estúdio com o economista e professor da Unopar, Luiz Fernando Soares da Silva. Boa tarde, Luiz Fernando. Como explicar para a criança a necessidade de controle, de limites no mundo de consumo que a gente vive? Pois é, o importante é que a criança saiba desde pequeno a situação real daquela família. Os pais jamais podem omitir a situação em que eles se encontram. A criança não pode ser enganada e não pode gerar uma certa frustração de não conseguir o que eles querem. Então, o melhor remédio, sem dúvida, é abrir a situação e deixar ele ciente do que pode e do que não pode. Professor, mesmo com a família que tenha muitos recursos, é preciso impor limites? É preciso impor limites, até porque essa criança ela se espelha nos pais. Então a situação chegou no momento onde há uma inversão de valores. Hoje uma criança dita o que elas querem ganhar, a marca que ela quer ganhar, isso está totalmente errado. Os pais acabam sendo os grandes culpados e eles precisam reverter essa situação impondo de fato o que ela pode dentro dos padrões que aquela família pode oferecer. Mas como nessa questão de quem tem um alto padrão, ele não justifica, por exemplo, falar, olha, a gente não tem dinheiro. Qual que é o argumento então que o pai pode usar? Justifica que para aquela criança chegar onde os pais estão, ela precisa primeiramente aprender a poupar, mais do que tudo, ela precisa aprender a consumir para ela poder chegar na situação dos pais. Então, independente da classe social, a criança precisa saber o que poupar, como poupar e quando ela for consumir, ela precisa saber que ela tem que ter muita inteligência e cautela no que ela quer. Professor, vamos ver agora o que rolou no encontro hoje de crianças promovido por uma loja aqui de Londrina. Elas foram convidadas a trocar os brinquedos. Hoje foi dia da feira de cacarecos na loja Ciranda. As crianças tiveram a oportunidade de levar para a feira brinquedos usados para trocar com outros coleguinhas. Eu acho legal. Por quê? Porque a gente pode pegar brinquedos novos. A garotada também levou brinquedos para doação. A participação dos adultos foi só de observar os negócios entre os filhos. As crianças gerenciaram a feira e assim aprenderam a dar valor ao que é comprado pelos pais e também tiveram lições sobre o consumo consciente. Eu acho super legal porque é a oportunidade de renovar os brinquedos sem precisar apelar pro consumismo, de comprar novos, sempre ter que comprar novos brinquedos, né? É uma maneira de reciclar, né, também. Professor, tem uma lição a ser aprendida nesse tipo de atividade, né? Com certeza. Na verdade, eu até participei recentemente de um congresso e eu achei muito interessante o que foi colocado, onde a escritora disse que as crianças deveriam ser assalariadas. Então, quando a criança arruma a cama, lava a louça, o pai remunera R$1, R$2, 50 centavos e a criança começa a poupar. E o melhor de tudo é que ela sabe que para ela usar aquele dinheiro e faltar, ela vai ter que trabalhar de novo. Então, começa a desenvolver nessa criança a questão do consumo consciente. Então, ela precisa trabalhar, ela precisa poupar e, mais do que tudo, ela precisa saber gastar corretamente aquele dinheiro. Só para ficar bem claro, a partir de que idade você pode trabalhar com a criança essa questão financeira? 5 anos de idade, a criança já deve saber corretamente a situação da família, o que ela pode, o que ela não pode, e desde pequena começar a crescer de uma forma mais consciente no que diz respeito ao consumo. Agora, quando uma família está atravessando uma dificuldade séria financeira, as crianças elas devem ficar cientes dessa situação? O assunto deve ser aberto com elas? Transparência acima de tudo. Ela precisa saber sim, ela precisa saber o que os pais podem oferecer naquele momento e que é necessário essa sincronia entre a família, essa harmonia, né, de contenção de gastos para que no futuro ela possa ter de novo o que ela gosta. Faz uma diferenciação entre a importância da poupança, da criança ter essa consciência e desse consumo?
Primeiramente, ela aprende a poupar, né? Nós temos o porquinho, né, que é conhecido aí pelas crianças, que faz com que desenvolva nela essa habilidade que não é do brasileiro. O brasileiro, ele não é, né? Ele não foi treinado para poupar. E depois que ela poupa, ela aprende como gastar aquilo que foi poupado de uma forma mais consciente. Então, acima de tudo, poupar. E depois, é claro, gastar de uma forma consciente. Sem dúvida, isso ela vai levar para o resto da vida. Que outras formas o senhor acredita que sejam importantes para a criança aprender a se limitar nesse mundo consumista, assim, a não sair comprando tudo, a não querer desejar ter tudo? Na verdade, o grande papel aí fica para os próprios pais. Os pais devem conversar com os filhos, crianças que chegam em casa impondo marcas, eu quero isso, eu quero aquilo. O pai deve dizer a situação deles e mostrar que naquele momento aquilo não é possível, trazer alguns exemplos, mostrar por que eles estão onde eles estão hoje, por que o pai do amiguinho tem mais dinheiro, não tem. É tudo uma questão de conscientização e isso começa desde muito cedo. Para terminar, a criança deve fazer uma pesquisa de preço daquilo que ela quer comprar? Com certeza, isso junto com os pais. Torno a dizer, os pais é o espelho. A criança aprende junto com as atitudes do pai. Professor Luiz Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no Paraná TV.